Já foi. Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 30 de agosto de 2021, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 30/2021, da sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2021. Ata 30 de 2021. Aos 23 dias do mês de agosto de 2021, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleschi Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Polnov, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, vice-presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Jason Messias Tim, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão ordinária e de imediato informou a ausência do vereador Alexandre, e que assumirá o cargo durante a sua ausência. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 29 de 2021, da sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2021, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por maioria. Pedidos de informação número 24, 25 e 26 de 2021, subscritas pelo vereador Fábio Doleschi Krause, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por maioria. Os vereadores Fábio e Wendel fizeram uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia. E com os pareceres ao projeto de lei da mensagem número 15 de 2021 favoráveis e aprovados, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, sendo os mesmos discutidos, votados, emendados e aprovados por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 15 de 2021, oriundo do Executivo, que institui a taxa de coleta de lixo e dá outras providências, foi aprovado por maioria, com emenda. Os vereadores Fábio, Wendel, Valdomiro, Marcelo e Paulo fizeram uso do espaço das comunicações e, como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 30 de agosto de 2021, às 16 horas, e para constar pediu que se lavrasse essa ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 23 de agosto de 2021. Alexandre Borja, presidente, Jason Messias Tim, primeiro secretário. Esta ata está em discussão, em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 55/2021, subscrita pelo vereador Fábio Doleschi Krause. Indicação número 55 de 2021. Ementa. Dispõe sobre pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para avaliar a possibilidade de adesivar a frota de veículos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que avalie a possibilidade de adesivar a frota de veículos. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a enorme dificuldade dos munícipes em identificar os veículos pertencentes ao município. Haja vista que, por reiteradas vezes, chegam informações ao nosso conhecimento sobre veículos possivelmente pertencentes ao município circulando em local e hora totalmente fora do expediente de trabalho. Pela atenção ao importante tema acima exposto, na certeza do atendimento e de uma transparência, a comunidade Turuçu agradece. Turuçu, 18 de agosto de 2021, Fábio Doleschi Krause, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Alexandre e Fábio farão uso da tribuna. Vereador Alexandre, quero passar a presidência ao vice-presidente João Pedro. Boa tarde. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste pelo Facebook. Meu boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus
por tudo que passei, tudo correu bem. Agradecer aos colegas desta casa que enviaram mensagem, estavam sempre me apoiando. Tive que me afastar 15 dias pelo fazer uma cirurgia. Agradecer aos funcionários desta casa também, todos eles, as pessoas que ligaram, se preocuparem. Então, só quero agradecer, estou bem, estou me recuperando e só aguardando o resultado dos exames que tem ainda para fazer. A minha vinda à tribuna, também gostaria de agradecer ao colega vereador Geiso, que humildemente aceitou a secretaria desta casa, trabalho árduo, mas te agradeço mesmo pela sua colocação, ter nos aceitado esse convite. Agradecer também o João Pedro, vice-presidente, que conduziu esse trabalho da Câmara durante esses 15 dias. Dizer ao colega vereador Wender também, retornando nesta casa, seja bem-vindo, colega. Ao colega Marlo, que agora assumiu a pasta de Secretaria da Saúde, que tenha sucesso lá. Então, só quero agradecer. É momento de agradecer, a gente passa, às vezes, por umas lutas, por uma dificuldade, mas temos que agradecer. Agradecer toda a equipe de saúde, que passaram 15 dias indo lá em casa, fazendo curativo. Então, a gente tem que agradecer ao ex-secretário Joel, a equipe, e o atual secretário, o nosso colega vereador Marlo, que hoje está secretariando a Secretaria de Saúde. A minha vinda à tribuna hoje também, agradecer ao Executivo pelo empenho de uma obra muito importante que vai ser para o nosso município. Verba que foi conseguida pelos ex-colegas, vereador Gilson e vereadora Vilma, juntamente com o PSDB, com Daniel Treziasti, Daniel da TV, mais conhecido e tudo, uma emenda de R$400 mil, que seria para a continuação da avenida. E hoje a gente já pode ver no portal que em questão da licitação, que vai ser dia 16. Então, uma obra muito importante, Agradecer, porque foi o executivo passado que conseguiu, aos colegas vereadores. Hoje o PSDB aqui nesta casa é representado pelo Mano, mas os colegas também que fizeram parte desta conquista para o nosso município, Agradecer à equipe lá do planejamento, que foi um trabalho árduo, que lutaram até a última hora e conseguiram. Tomara que saia quanto antes e tudo ocorra bem. Também agradecer, eu e o João Pedro, Pedrinho, mais conhecido, tivemos reunião com o assessor, deputado Afonso Ram, aonde nos trouxe para o nosso município uma emenda para a saúde de R$112.374. Essa emenda vai ser para comprar equipamentos para atenção básica de saúde. Eu estava acompanhando esses dias no Facebook, a qual o atual secretário já conseguiu, com recurso livre, comprar 2 cadeiras de roda para pessoas obesas. E aí, nessa emenda ainda, vai nos ajudar ainda mais. Vai ser comprado mais 3 cadeiras. Vai ser comprado bebedores d'água, ar-condicionado. Vai ser comprado cadeira para dentista completo, 2 cadeiras. Eu peguei a lista do que ia ser comprado, mesa. Então, a saúde precisa, todo o município. Então, eu quero agradecer a assessoria do deputado Afonso Ram, que sempre olha com carinho para o nosso município. Em nome dele, em nome do PP aqui de Turuçu, a gente agradece muito ao deputado, porque ele sempre tem olhado com carinho e ainda nos trouxe uma emenda de R$200 mil, emenda individual, que vai ser utilizado para uma pavimentação na rua Teodoro Bartz. Então, emenda ainda que falta executar o pagamento. Eu estive conversando com o assessor do deputado lá em Brasília, o Leandro, e ele me falou que a qualquer momento pode sair este pagamento, onde esta emenda vai favorecer
a comunidade de Turuçu, nessa rua Teodoro Bartz. Vai ser colocado, a gente sabe que não vai ser toda ainda, mas o deputado ele se comprometeu em fazer toda a rua da Teodoro Bartz. Então eu quero agradecer ao deputado, agradecer ao PP, aos colegas também. Sei que os colegas têm lutado bastante também, tem novidade para o município. Então o município acaba ganhando com isso. Por isso a minha vinda à tribuna esta tarde aqui, agradecer. Né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que uma emenda nos ajuda bastante, porque a emenda ela é direcionada através junto ao vereador, porque o vereador é que vai fazer, vai defender lá o seu candidato, o seu deputado, vai pedir o voto para ele. Então é uma maneira que ele tem de nos ajudar e nós ajudar ele. Então eu quero agradecer imensamente ao deputado Afonso Ram, que tem nos olhado com muito carinho para esta cidade. Obrigado, uma boa tarde a todos. Vereador Fábio fará o uso da tribuna. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da casa, o Esticão que está aqui, mas o pessoal via Facebook, meu muito boa tarde. Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje, primeiramente, até para relatar, eu gravei a questão que ficou aquela dúvida, se eu tinha falado ou não, a questão se era verba de emenda ou verba de coisa. Eu vou reproduzir. Falar em descabido. Aí que eu vou aumentar o volume. E para dizer, em falar em descabido, eu vou dizer o que é descabido. Descabido é tirar fotos recebendo a chave de um posto de saúde onde a outra administração realizou a obra. Isso sim é descabido, e postar como se tivesse feito. Descabido também é andar com o carro do gabinete, o tal Cruze, né, para cima e para baixo, onde antes reclamavam e achavam um absurdo o valor gasto com esse bem público, que é nosso, que é da comunidade. E agora, recentemente, adquirindo uma Fiat Toro de quase 135 mil reais, sendo que a licitação foi lá no início do ano, final de fevereiro, início de março, ou seja, com dinheiro que a outra administração, com responsabilidade, com seriedade, com trabalho, deixou em popô. Ficou em mais de 1.200.000 recursos livres. Para deixar bem claro, que eu não fujo das responsabilidades, realmente eu falei em dinheiro de 100 mil, em dinheiro que a administração poupou. Portanto, era de emenda parlamentar, e eu citei aqui semana passada, que se realmente fosse, que eu tinha dito isso, ia pedir desculpas. Então, peço desculpas lá. Na verdade, é pedir desculpas e, ao mesmo tempo, também agradecer ao vereador Wendel, né, por trazer esses documentos, porque, na verdade, quando a gente acaba pesquisando certas coisas, não diz se é de emenda parlamentar ou não. Então, como nós, eu e o Jason, que somos do partido da outra gestão, não tem nada combinado, a gente trabalha sempre como cada um por si e a gente toca o barco. Agora, eu gostaria muito de agradecer ao vereador Wendel pela agilidade, porque tem questões, às vezes, aqui nessa casa, que a gente faz um pedido de informação e eles até pedem prorrogação de prazo para nos responder, e em relação a isso, conforme eu citei, já na outra semana veio rápido, ou seja, a agilidade que teve o vereador em esclarecer, isso é importante para nós, também é importante para a comunidade, né? Quando é interessante, eu fico bem tranquilo, porque assim, em 8 meses de tudo que eu já falei, já citei aqui,
conseguiram, uma vez, pegar uma pequena parte, que na verdade não foi de maldade, jamais. Na minha concepção, eu sabia que era do ESF, mas, sinceramente, não sabia que era de emenda parlamentar. Mesmo assim, se vocês analisar o áudio, quem está em casa pode puxar para trás ali e ver, pode ter certeza que não foi dito de má fé. Segundo, também dizer que foi citado aqui, que parece que a gente quer criticar, que a gente tem que se dar as mãos. Eu me lembro muito bem, legislatura passada, como era aqui dentro. Então, assim, uma coisa é ser vidro, né, e uma coisa é ser pedra. Uma hora tu é pedra, outra hora tu é vidraça. Então, é fácil dizer aqui agora, vamos nos dar as mãos. Óbvio, nós temos que nos dar as mãos, com certeza. Né? A gente tem que lutar pelo melhor do nosso município. Mas só para se ter uma ideia, eu tenho várias indicações, proposições de indicações, como lá no começo, de uma fisioterapeuta, lá quando deu a enchente, vereador Alexandre, da questão de isentar as pessoas naquele mês para não pagar água, e por aí vai. Então, por mais que tenha, daqui a pouco, porque fulano critica, a gente faz, quando faz crítica, se faz crítica construtiva. Eu nunca subi aqui para falar mal a nível de administração. Eu falo mal, que nem o vereador Wendel citou semana passada, se pegar pequenas coisas. Se ele acha que gastar 42 mil, mais de 40 mil, com umas letras na praça, em plena pandemia, se isso é pequena coisa, eu não sei o que é uma coisa de grande porte. Porque 42 mil reais é muito dinheiro. Nesse momento de pandemia, é muito dinheiro. Concepção minha. Também dizer, senhor presidente, até porque, para se ter uma ideia, lá no... E aí a questão de erros, né? Eu vou citar também uma questão bem interessante. Quando o prefeito fez lá aquela entrevista dos 100 dias de governo dele, e aí também, que nem eu digo, eu assumo o meu erro. Eu realmente errei. Falei coisa que não condizia, porque era de emenda. Mas eu vou falar o seguinte, na reportagem que o prefeito fez dos 100 dias de governo dele, ele frisou, no primeiro momento, que tinha recebido, através de emenda parlamentar, uma nova reta escavadeira para atender a população. Depois, num outro trecho, ele colocou o seguinte, como uma importante conquista já nos primeiros dias de nosso mandato, vamos receber também, através de emenda parlamentar, um ônibus novo escolar. Muito bem. E aqui, nesse trecho onde fala da Fiat Toro, prestem atenção. Para aumentar a frota de veículos da Secretaria de Saúde, que hoje não é suficiente para atender a demanda do transporte de pacientes, cediu o carro oficial do gabinete do prefeito à saúde. E ainda adquirimos mais uma Fiat Toro. Cadê a emenda? Por quê? Porque era uma emenda do senador Paim, que não tem representação aqui dentro da casa. Por que quando é, nesse caso, não se cita que é de emenda parlamentar? Poderia ter citado. Eu tive errado no que eu falei aqui, tive. Mas o prefeito também está errado aqui. Porque se ele cita que o ônibus é de emenda parlamentar, que a retro é de emenda parlamentar, por que ele não citou aqui que essa Fiat Toro também era de emenda parlamentar? Fica a questão. Né? Eu peço desculpas. E agradeço, que nem eu disse. E peço desculpas também ao vereador Marcelo, vereador, por semana passada, nas considerações finais, a me meter, coisa que não pode, né? A gente meio que abusou do presidente em exercício, né? Mas lhe peço também desculpa. Queria salientar também a questão da compra direta, através do projeto de lei da mensagem 06, que autorizou a abertura de crédito de 100 mil reais, né, que já está no portal da transparência, que é a questão de horas máquina, para nós recuperar, melhorar aquele trecho da São Domingos. Já convênio também da outra gestão, saiu já no portal, 129 horas de reta escavadeira hidráulica, mais 67 horas de rolo compactador
e mais 211 horas de caminhão caçamba. Então, é esse convênio que há pouco tempo aqui a gente votou a abertura de crédito de 100 mil, um convênio que foi firmado entre o município e a Secretaria de Obras e Habitação do Estado, que está chegando para dar resultado. Eu também tinha separado, o vereador presidente, a questão da licitação, da emenda, e aí é que é gozado, para você ter uma ideia, eu tenho duas licitações aqui. A licitação da picape 4x4, que em nenhum momento diz aqui que é de emenda parlamentar. E essa aqui agora, que é do Daniel, fica bem nítido aqui no recurso, pavimentação, emenda parlamentar. Não é nem a questão de arrumar desculpa, é a questão só de esclarecer que não foi de má fé, só isso. Deixa eu ver mais o que eu tinha anotado aqui. A questão sobre o que a gente votou semana passada, a questão da taxa do lixo, né? Eu acho que teria que ser mais debatido todo o processo, um projeto de lei que já começou errado lá do começo, veio com vários erros, e por mim, eu achava que teria que ter tido mais tempo para análise, mas como tem que apressar, se votou dessa forma, né? Haja vista que ainda mexi com o vereador Júnior há pouco tempo, que o vereador Júnior, semana passada, e veio a questão que eu também estou citando, vereador, não é por nada, no final da sua fala, o senhor ainda falou que nos forçaram a votar, foi bem isso que o senhor falou. Dizer que o quanto a gente brigou aqui, brigou no bom sentido, né? Porque, primeiramente, o Executivo nos mandou para cá um projeto com uma taxa de R$ 117,60 por ano, R$ 9,80 por mês. E a gente discutiu, debateu, né, a chegar num valor mais ou menos que a gente achava justo, que ficou em R$ 35 ano. Aí o vereador Wendel, semana passada, também disse o seguinte, só uma questão de esclarecimento, o vereador disse que foi feita uma negociata. Negociata, vereador Wendel, é negócio suspeito, é negócio, tem trapaça. Então, não sei se o senhor errou na palavra, mas o mínimo que a gente necessita nesse momento também é o pedido de desculpa do senhor, porque ninguém fez negociata aqui dentro. Negociata é trapaça, é jogo sujo. Só para deixar isso bem claro, senhor presidente. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 15/2021, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 17 de 2021. Poder Executivo cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Trunfo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cumpridas as formalidades legais e regimentais para a melhor adequação às técnicas legislativas, vem propor emendas ao projeto de lei de número 17 de 2021, nos seguintes termos. Emenda modificativa número 1. Altera-se o artigo 13 do presente projeto de lei, passando a ter a seguinte redação. Artigo 13. Fica revogada a lei número 626 de 2007. Emenda supressiva número 1. Suprima-se o artigo 14 do presente projeto de lei e renumera-se os posteriores. Desta forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, com emenda por considerar
constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2021. Jason Messias, time presidente. Wendel Carpes, relator. Paulo Renato Peter Júnior, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 17 de 2021. Poder Executivo. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 23 de agosto de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Carvalho, relator. Fábio Doleski Krause, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Só vou discutir rapidamente os pareceres e dar os parabéns às comissões, porque, na verdade, senhor presidente, essa questão de suprimir, que nem eu já disse, é um câncer antigo, né? E tem regulamentação, tanto é na Lei Complementar 95 de 98, tanto e na 107. Então, parabenizar a todos, né? E que sensibilizar também o Executivo, que na hora de mandar a lei, que verifique se tem alguma lei que fale de encontro à mesma, ou que seja falando do mesmo tema, porque são leis que ao longo do tempo vão se adequando. Então, automaticamente tem que ir se revogando, senão vira aquela bola de neve. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade com emenda. Com os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 16 membros, sendo, inciso 1º, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Inciso 2, um representante dos professores da Educação Básica Pública. Inciso 3, um representante dos diretores das escolas básicas públicas. Inciso 4, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas. Inciso 5, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública. Inciso 6, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. Inciso 7, um representante do Conselho Municipal de Educação, CME. Inciso 8, um representante do Conselho Tutelar. Inciso 9, 2 representantes de organizações da sociedade civil. Inciso 10, um representante das escolas do campo. Parágrafo 1º. Para cada membro titular, deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Inciso 1º, nos casos das representações do município e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes. Inciso 2º, nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso em processo seletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares. Inciso 3º, nos casos de representantes de professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Inciso 4º, nos casos de organizações da sociedade civil em processo seletivo dotado de ampla publicidade a ser regulamentado pelo município, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados.
pelo Conselho ou como contratadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 2º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo, inciso 1º, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Inciso 2º, desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo Conselho. Inciso 3º, devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano contado da data de publicação do edital. Inciso 4º, desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. Inciso 5º, não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contatadas da administração da localidade a título oneroso. Parágrafo 3º, realizadas as indicações, o prefeito, através de ato próprio, fará as designações para o exercício das funções de conselheiro. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb. Inciso 1º. Titulares dos mandatos de prefeito, de vice-prefeito e de secretário municipal, bem como seus cônjuges, e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Inciso 2º. Titulares do mandato de vereador no município. Inciso 3º. Os ocupantes dos cargos de tesoureiro, contador, técnico em contabilidade ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestam serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau desses profissionais. Inciso 4º, estudantes que não sejam emancipados. Inciso 5º, pais de alunos ou representantes da sociedade civil que, a linha A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos ou, a linha B, prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo em que atua o respectivo Conselho. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho somente com direito à voz. Parágrafo 6º. A indicação e a designação dos conselheiros e suplentes deverão ocorrer, inciso 1º, até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros, anteriores conforme disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 2º, imediatamente nas hipóteses de afastamento do conselheiro titular ou suplente em caráter definitivo, antes do término do mandato. Inciso 3º, imediatamente nos afastamentos temporários. Parágrafo 7º, a atuação dos membros do Conselho do Fundeb. Inciso 1º, não é remunerado. Inciso 2º, é considerada atividade de relevante interesse social. Inciso 3º, assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre as informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Inciso 4º, veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A linha A, exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. A linha B, atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. A linha C, afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 5, veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Em discussão. Esse inciso, na verdade, você leu o 6º? 5. Ah, tá. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. O mandato dos membros do Conselho do Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Iniciará-se em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros extinguirá-se em 31 de dezembro de 2022, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo 2º da Lei Federal nº 14.113 de 2020. Parágrafo 2º.
Os atuais integrantes do Conselho do Fundeb, a que se refere a lei municipal número 17, poderão ser novamente designados para o conselho criado por esta lei, não configurando recondução, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o Artigo 3º em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representem. Em caso de deixarem de ocupar essa condição, depois de efetivados, deverão ser substituídos nos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º. O membro suplente representante da mesma categoria ou segmento social substituirá o titular em seus impedimentos temporários provisórios em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro nomeado para substituir membro que tenha se afastado antes do final do mandato terá início na data de publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído. Parágrafo 3º. Na hipótese do suplente assumir a titularidade do Conselho, deve o segmento social ou a categoria representada indicar novo membro para a suplência, observando os critérios de escolha previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 4º em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. Após a nomeação dos conselheiros, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos. Inciso 1º, mediante renúncia expressa do conselheiro. Inciso 2º, por deliberação justificada do segmento representado. Inciso 3º, quando o conselheiro perder a qualidade de representante da categoria ou segmento pela qual foi escolhido. Inciso 4º, não comparecimento em 3 reuniões consecutivas do conselho durante o mandato. Inciso 5º, não comparecimento em 5 reuniões intercaladas do conselho durante o mandato. Inciso 6º, outras situações previstas no regimento interno do conselho. Artigo 5º em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 7º. Artigo 7º. Compete ao Conselho. Inciso 1º. Elaborar seu regimento interno. Suspendo a sessão por 5 minutos aí, só para a gente. Tá, dá-lhe pau. Retomando, então, a sessão, quero presidente. agradecer também só um pouquinho, vereador, eu te agradeço, ao secretário da Saúde aí presente também, seja bem-vindo. Retomando, então, a sessão. Ele quase nem conhece a casa, né? Isso, nesta casa. Mas Não, bastante senhor respeito. presidente, só queria fazer uma emenda, na verdade, porque suprimiu aqui o artigo 6º,
que fosse, então, alterada a sequência, renumerar a partir do onde for 7 é sexto, onde for 8º é 7º e assim sucessivamente. Coloco em discussão o pedido de emenda do vereador Fábio. Em votação, aprovado por unanimidade. Artigo 6º, então. Artigo 6º. Compete ao Conselho: inciso 1º, elaborar seu regimento interno. Inciso 2º, acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundeb. Inciso 3º, supervisionar a realização do censo educacional anual e elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Inciso 4º, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do Fundeb, assim como os registros referentes às despesas realizadas. Inciso 5º, elaborar parecer das prestações de contas a ser apresentada pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Inciso 6º, elaborar, nos casos previstos em lei, decreto e ou norma regulamentadora, pareceres das prestações de contas dos recursos do Fundeb, percebidos pelo município. Inciso 7º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. Parágrafo único. O parecer referido no inciso 5º deste artigo integrará a prestação anual de contas do Poder Executivo, devendo ser entregue à administração municipal com no mínimo 30 dias de antecedência da data final de sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 6º em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Artigo 7º. É facultado ao Conselho, sempre que julgar conveniente e necessário, inciso 1º, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestações formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundeb, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Inciso 2º, convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundeb, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referente a linha A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundeb. A linha B, folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. A linha C, convênios ou instrumentos congêneres com as instituições a que se refere o artigo 7º da Lei Federal nº 14.113 de 2020. A linha D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º, realizar visitas para verificar em loco, entre outras questões pertinentes. A linha A, o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundeb. A linha B, a adequação do serviço de transporte escolar. A linha C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundeb para esse fim. A linha D, o efetivo exercício na rede escolar da educação básica municipal dos profissionais da educação pagos com recursos do Fundeb.
Artigo 7 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Artigo 8º. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, estando impedidos de ocupar tais funções o representante do governo gestor dos recursos do Fundeb no município. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente do Conselho renunciar ou, por algum motivo, se afastar em caráter definitivo antes do final do mandato, será efetivado, o vice-presidente na condição de presidente, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, observando o disposto no caput deste artigo. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º. Artigo 9º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Parágrafo 1º. O Conselho não contará com estrutura administrativa própria e incumbirá ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição do respectivo Conselho. Parágrafo 2º. Eventual pagamento de diárias, ressarcimentos de despesas, capacitações e ou treinamentos dos conselheiros relativos à função serão definidos em regramento específico pelo município. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 10. Artigo 10. O município disponibilizará em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do respectivo Conselho do Fundeb, incluídos: inciso 1º, nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representem. Inciso 2º, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3º, atas de reuniões. Inciso 4º, relatórios e pareceres. Inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 11º. Artigo 11º. O Conselho do Fundeb reunirá-se no mínimo trimestralmente ou por convocação de seu presidente. Artigo 11, em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 12. Artigo 12. Fica revogada a Lei nº 626 de 2007. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 13. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 6 de agosto de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 15/2021, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que trata a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e das outras providências, foi aprovado por unanimidade com emenda. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu quero. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, meu boa tarde. Dou as boas-vindas ao Alexandre, né? Retornou à casa. Dou os parabéns aos deputados pelas emendas que mandaram, né? E aquela hora que o Fábio falou que eu falei mesmo, forçado a votar, né? Aí eu digo a vocês, quem é que gosta de votar alguma instituição de imposto
a população, né? Acho que ninguém gosta, por isso é a palavra forçada a votar, né? Não, e eu queria só compartilhar com vocês, no final de semana agora, das minhas lavouras de soja, vamos dizer assim, eu comprei o diesel, veio tudo com nota, certinho, bonitinho, né? Assim que nem o cara vê na televisão, mas assim, quando tu começa a comprar as coisas, tu começa a sentir na pele o quanto de imposto é colocado em cima de tudo que é material, né? Eu comprei 1.000 litros de diesel. Esses 1.000 litros de diesel, 130 litros de diesel é imposto. Você sabe o que é isso? Isso é uma pouca vergonha, cara. Se fosse a metade disso, até dava... A gente ia reclamar também, né? Mas assim, é um troço que tá difícil de voltar para a colônia, ou seja, para lá para o serviço que for que o governo oferta, né? Mas era só para compartilhar isso mesmo, que isso é de deixar qualquer um de indignado, né? Tá bem? Obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para... só uma comunicação até, porque a gente, como votou semana passada a questão da taxa, de instituir a taxa do lixo, desde de pronto que o projeto entrou na casa, eu procurei me aprofundar em cima das leis mencionadas ali e eu dizer para os senhores, primeiro o seguinte, que independentemente de sigla partidária, o que for, né, a gente poderia ser muito covarde, entre aspas, e simplesmente votar e deixar a questão política rolar, né? Até porque eu, o próprio vereador Geiso e o vereador Diax, né, ditos como oposição, mas na verdade nós todos acho que caminhamos do mesmo caminho, cada um tem a sua posição. O que eu quero dizer com isso? Que se fosse politicamente, nós votaríamos contra, né? Vocês iam ter que votar a favor lá nos R$117. Então, na verdade, a gente prezou pelo bom senso, né? A gente sabe o quanto é importante a questão de ser autossuficiente, a questão do lixo ambiental que for, né? Mas pelas leis que eu andei pesquisando e agora depois de aprovado, eu gostaria de passar para vocês, até para vocês daqui a pouco pesquisarem, se quiserem pesquisar, eu vou citar só os artigos aqui para os senhores, se vocês quiserem procurar. Lá na lei 14.133, que é a nova lei, né, das licitações, lá no seu artigo 75, inciso 4, a linha J. Deem uma lida, deem uma repensada. Na própria lei orgânica, nossa lei orgânica, lá no artigo 52, parágrafo único, também no decreto 7217 de 2010. Até então, se falou aqui que é uma coisa nova, que não é coisa nova, coisíssima nenhuma. A lei que criou é a 11.445 de 2007. Depois veio o decreto 7217 de 2010, que regulamentou a 11.445, que é do saneamento básico. Mas eu gostaria que vocês, porventura, pesquisassem o decreto 7217 de 2010, principalmente no artigo 45, 46 incisos, 47 incisos, 48, 49, 50, 51 e incisos e parágrafos. Para vocês terem uma ideia do que pode se tornar, do que pode vir a ser. Não estou aqui, só estou alertando os colegas, porque eu pesquisei, eu corri atrás em cima de leis, então assim, porque eu sou muito desconfiado. A partir do momento que o Executivo nos mandou uma taxa de 117, sem muito batição de boca, né? Conseguimos baixar para 35, é uma coisa um tanto quanto estranha. Então, assim, eu procurei ler esses pontos aqui e não estou tirando conclusões precipitadas, mas leiam e pensem o que pode acontecer. Outra questão, senhor presidente, sem encerrar meu tempo, uma coisa que as pessoas estão cobrando,
né, já vieram várias mães me procurar a questão de volta ou não às aulas, né? É um tema muito complicado, né, de uma sensibilidade enorme no momento, mas eu vejo que nós temos o Conselho Municipal de Educação, agora mesmo a questão dessa lei que a gente votou. Então, eu tenho certeza que através da Secretaria de Educação, com os seus conselhos, né, auxiliares, eu acho que tem que começar a trocar uma ideia com a comunidade em relação... As mães estão assim, não sabem o que fazer, porque ela escuta comentários, São Lourenço não sei o quê, Pelotas não sei o quê, Arroio Padre não sei o quê, e nós, né, não estou dizendo aqui que tem ou que não tem, mas tem que ter um diálogo, tem que começar a ter um diálogo para ver o que rumo vão tomar, né? O que não pode é as mães ficar em casa, né, olha no celular, Arroio do Padre voltou às aulas, São Lourenço voltou às aulas, Pelotas não sei o quê, e a gente fica aqui sem saber o que fazer, as pessoas nos perguntam, também a gente não sabe o que responder, né? Existe o conselho, então, quer dizer, uma questão também para a gente debater isso aí e aprofundar o que vai ser feito. Ou diz sim ou diz não, né? Sabe, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu sei que não é fácil, porque a questão de casos, isso oscila, aquela coisa toda, mas é um tema que tem que ser discutido, tem que ser debatido e se tomar uma decisão. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de setembro de 2021, às 16 horas. Está encerrado, Deus abençoe a todos, uma boa semana.